Está no ar, resumindo o mundo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período que basicamente remodelou o Brasil que conhecemos, os 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi uma época, olha, de mudanças profundas, de conquistas gigantescas e, claro, de muitas, mas muitas controvérsias. Para a gente conseguir entender a dimensão do que foi esse governo, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar como era o Brasil antes de 1995. O país vivia, sem exagero, num verdadeiro caos econômico e tinha um inimigo principal, um que corroía o bolso e a paciência de todo mundo: a hiperinflação. Imagina só, ir no supermercado de manhã e os preços serem uns, e voltar à tarde e já serem outros, muito mais caros. Era essa a realidade. Antes do Plano Real se firmar de vez, a inflação por mês chegou a bater picos absurdos, passando de 70%. O dinheiro virava pó em questão de horas. Era uma loucura. E isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão, a questão que definiu aquela era e que foi o grande guia da administração FHC. Como é que o país, que parecia preso nessa espiral sem fim, conseguiu finalmente domar o monstro da hiperinflação? Bom, vamos lá. A resposta para essa pergunta começa com o projeto do Fernando Henrique, que era muito maior do que só estabilizar a moeda. A visão dele era ambiciosa, era reformar, de verdade, o papel do Estado brasileiro na economia e na sociedade. E essa citação aí do discurso de posse dele, olha, ela diz tudo. Ele mirou direto no legado da Era Vargas, dizendo que aquele modelo de Estado gigante, centralizador, que se metia em tudo, já não funcionava mais, era um freio para o progresso. A missão, então, era bem clara: romper com esse passado. Certo, mas como é que essa ruptura aconteceu na prática? Bom, ela veio através de um conjunto de políticas econômicas bem concretas, que se tornaram a base, os pilares mesmo, para estabilizar e modernizar o país. A primeira tarefa, a mais urgente de todas, era garantir que o Plano Real desse certo e continuasse funcionando. Esse plano, que o próprio FHC ajudou a criar como ministro da Fazenda, foi a grande arma que finalmente quebrou a espinha da hiperinflação. Então, manter a estabilidade era a prioridade número 1, 0, menos 1. E para garantir que essa estabilidade não fosse só um voo de galinha, a partir de 1999 o governo implementou o famoso tripé macroeconômico. A lógica era bem simples, mas poderosa. O câmbio flutuante serve para absorver os trancos que vêm de fora. As metas de inflação dão um norte, seguram as expectativas e o controle dos gastos do governo garante que as contas não saiam do controle. Juntos, esses 3 pilares trouxeram uma previsibilidade que a economia brasileira precisava desesperadamente. Outra peça-chave desse projeto foi uma onda gigante de privatizações. Empresas estatais enormes, como a Telebrás, que cuidava dos telefones, e a Vale do Rio Doce, da mineração, foram vendidas. A ideia era que, além de ajudar a diminuir a dívida do governo, a gestão privada seria mais eficiente. Essa foi, sem a menor dúvida, uma das medidas mais polêmicas e que gerou mais debate no governo. Mas olha, nem só de economia viveu o governo FHC, né? Vamos mudar um pouco o foco agora e falar das reformas sociais e dos avanços na saúde que também deixaram marcas bem profundas no país. É aqui que a gente vê nascer a sementinha do que, anos depois, viria a ser o Bolsa Família. Programas como o Bolsa Escola e o Vale Gás foram pioneiros. Eles criaram um novo modelo de transferência de renda, onde a família recebia o dinheiro, mas tinha que manter os filhos na escola e com a saúde em dia. Era uma forma de atacar a pobreza pensando no futuro. Na saúde, os avanços foram gigantes. O Programa Brasileiro de Combate à AIDS, por exemplo, virou referência no mundo inteiro. A Lei dos Genéricos foi uma revolução. Deixou os remédios muito mais baratos para a população. E ainda teve a criação da Anvisa, que botou ordem e rigor na vigilância sanitária do país. E na educação, os números também mostram uma melhora clara. A taxa de analfabetismo caiu bastante nesse período. E foi também nessa época que nasceu o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, uma iniciativa que mais pra frente iria mudar completamente o jeito de entrar na faculdade no Brasil. É claro que não foi tudo um mar de rosas, né? Os 8 anos de governo FHC foram também um período de desafios enormes, com crises vindo de fora e muitas controvérsias aqui dentro. O governo teve que navegar, literalmente, numa tempestade perfeita. Eram crises financeiras estourando uma atrás da outra pelo mundo. México,
Ásia, Rússia, e cada uma delas mandava um tsunami que ameaçava afogar a estabilidade que o Brasil tinha acabado de conquistar. A pressão foi tanta que em 1999 não teve jeito. O real precisou ser desvalorizado. Mas mesmo com toda essa turbulência, o principal objetivo foi alcançado. Este gráfico mostra o grande sucesso da gestão. A inflação foi mantida sob controle. A média nos 2 mandatos ficou ali, abaixo de 10% ao ano. Um outro planeta, se a gente comparar com a hiperinflação de antes. Pois é. Só que essa estabilidade toda teve um preço. E um preço bem alto. E esse número aí é chocante. A dívida pública do Brasil explodiu. Saltou de uns 60 bilhões de dólares em 94 para 245 bilhões em 2002. Foi um aumento gigantesco, puxado principalmente pelos juros altíssimos e pela decisão do governo de assumir as dívidas dos estados. E quem viveu naquela época, com certeza se lembra do famoso apagão. Foi uma crise de energia gravíssima, resultado de anos de pouco investimento e falta de planejamento. O resultado? Racionamento de luz em quase todo o país. Foi uma crise que desgastou demais a imagem do governo. Para tentar resolver esse problema do descontrole de gastos na raiz, o governo aprovou uma das suas leis mais importantes e duradouras, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela basicamente colocou ordem na casa. Criou regras bem rígidas, uma espécie de cadeado para impedir que prefeitos, governadores e o próprio presidente gastassem mais do que arrecadam, tentando acabar com aquele ciclo vicioso de endividamento público. Então, no fim das contas, depois de passar por tudo isso, qual é o legado que fica desses 8 anos? A verdade é que é uma herança bem complexa, cheia de luzes e sombras. E essa tabela da aprovação popular mostra bem essa montanha-russa. O governo teve momentos de grande apoio, como ali perto da reeleição, mas também mergulhou em vales de rejeição profunda, especialmente durante a crise econômica de 99. A percepção do povo oscilou demais ao longo do tempo. Mas no final do dia, olhando para tudo isso, o que fica bem claro é que, goste-se ou não, foi uma presidência que transformou o Brasil. Deu um fim à hiperinflação, modernizou a máquina do Estado, plantou as sementes dos programas sociais que vieram depois e criou um marco de responsabilidade com o dinheiro público. Um legado, sem dúvida, muito complexo e duradouro. O que nos deixa com essa pergunta final, que talvez seja a que melhor resume o grande debate sobre o período FHC. O Brasil finalmente conseguiu a tão sonhada estabilização, mas a que custo? Uma questão fundamental que continua gerando discussões acaloradas até hoje